Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Para você, internauta, que vai passar a nos ouvir agora neste momento, nós teremos agora iniciando a segunda aula da escola bíblica, escola de líder, né, da Unicage. Eu sou pastor, capelão, juiz de paz, terapeuta e também graduado também em teologia. E agora também há mais de 10 anos psicanalista. Estamos aqui para iniciar esta aula e gostaria de falar para você, internauta que vai estar assistindo esta aula, você não é obrigado a acreditar na tese que está escrita na Bíblia, mas gostaria que você respeitasse, como eu também respeito a sua crença, qual seja, né? Mas nós estamos aqui não para um debate, estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Nós estamos aqui hoje, uma classe, estamos transmitindo também ao vivo esse trabalho, e vamos também estar com uma classe aqui dos irmãos que já está presente aqui, que vai estar assistindo a aula presencial. E essa aula de escatologia, nós vamos falar hoje da segunda fase, né, da vinda de Cristo Jesus. Mas antes eu quero dar um relato bem rápido do pastor, que muito nos deixou saudade e que muito nos ensinou, que é do pastor Antônio Gilberto, que é da CGADB, né, que escreveu um dos seus livros, Calendário da Profecia. Se você puder adquirir esse livro, é um livro de muita riqueza, e o que está acontecendo hoje no mundo, essas guerras que estão acontecendo hoje, o pastor Antônio Gilberto, ele publicou no seu livro, né? Então, querido, eu gostaria, querido e querida, você que vai assistir essa aula, preste atenção, né, que Deus tem algo para você. Né? Então, a Bíblia Sagrada mostra que até o juízo final vai acontecer 3 principais guerras. O pastor Antônio Gilberto, no seu livro Calendário das Profecias, ele fala sobre a primeira guerra, que vai haver até o juízo final, que é a guerra de Gog. Se você quer conhecer acerca dessa guerra, lê Ezequiel 38, aí você vai conhecer. Essa guerra, quem é Gog na Bíblia? Gog hoje corresponde à Rússia. O que é interessante, querido, que na profecia de Ezequiel 38, 39, Deus diz 2 vezes: eu sou contra ti, ó Gog. Deus está dizendo: eu sou contra ti, ó Rússia, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Essa guerra de Gog será da Rússia contra Israel. Se você ler os capítulos 38, 39 de Ezequiel, você vai ver que Deus é que vai atrair a Rússia para os territórios de Israel. E por que Deus vai atrair? Por que Deus vai intervir nessa batalha? Por 2 razões. Porque primeiro, Israel é um povo escolhido por Deus. Deus vai intervir nessa guerra. Em segundo lugar, porque a Rússia está na história, não só como a segunda maior potência militar, mas está na história como um país que se opõe a Deus. Para você ter uma ideia, os 10 mandamentos comunistas, que ele subscrita pelos líderes russos, afirma que não existe Deus nenhum. Se Deus existe, é proibido ele entrar na Rússia. E por que a Rússia vai invadir Israel? Por 2 razões. Primeiro, por causa das riquezas que existe em Israel no Mar Morto, por causa da riqueza do petróleo. Os grandes estadísticos dizem que se Israel manda leite de mel, eles não sabem. Israel manda petróleo, e as nações da terra tudo estão de olho. Segundo, a Rússia vai invadir Israel por causa da posição geográfica de Israel. Ezequiel 5:5, a Bíblia diz que Deus colocou Israel no meio das nações da terra. Mas quando a Rússia invadir Israel, Deus vai destruir o exército russo. E serão tantos os mortos no dia dessa batalha, que Israel vai levar 7 meses para sepultar os cadáveres. Pastor Antônio Gilberto, no seu livro, ele diz que provavelmente essa guerra vai ser antes do arrebatamento da igreja. Então, irmãos, nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar atentos, porque isso vai acontecer. E nós vemos que já está acontecendo, né? Já está acontecendo. Nós estamos vendo aí 2 guerras que estão acontecendo ao mesmo tempo. A guerra da Ucrânia contra a Rússia. E a guerra de Israel não é contra a Palestina, né? As pessoas, de repente, falam contra a Palestina. Não, a guerra de Israel contra os terroristas, né? A qual o nosso Brasil está cheio de terroristas. Às vezes as pessoas não sabem. Eu podia falar aqui, mas eu vou
Mas vou falar, vou ter que falar assim, para quem estiver vai estar ouvindo, né? O povo servo de Deus não é bobo, mas tem que se despertar. Despertar, pastor, lá em Brasília hoje, o governo federal, né? Ele gastou 25 milhões para os terroristas. Está sendo feito lá, gastou 25 milhões, né? Para fazer um trabalho, né? E esse trabalho qual? Os terroristas simplesmente vai botar sua base ali, bem próximo ao palácio. Já está feita, eu tenho aqui, ela feita já, está feita, está esperando, né? Por quê? Porque o Brasil é um país cristão, né? E lá está sendo feita uma mesquita de terrorista, né? Eles dão outro nome, mas eu entendo claramente que é isso aí, né? Então nós temos que estar muito atentos, querido, de olho aberto, porque Cristo muito em breve estará voltando para buscar a sua igreja. Nós aprendemos aqui e nós não podemos, querido, de deixar de estar ensinando a você, né? Quem quiser ir, só chega lá lá em Brasília, lá perto do palácio, você vai ver a construção que está sendo. Já terminou já, né, a construção. O que é isso, pastor? É a Bíblia Sagrada se cumprindo, que nós devemos despertar. Nós estamos vivendo as últimas horas da igreja na face da terra, né? Que Deus possa nos abençoar, nos dar vitória, querido, em nome de Jesus. Você que está com a sua apostila, por favor, abre ela, né? A segunda vinda de Jesus Cristo, né? Que está aí, tá a segunda fase, né? Então, só tipo de recordação para você, querido. Nós tratamos na primeira aula, preste atenção, eu falei sobre, quem lembra, eu trouxe uma introdução da escatologia. Eu falei sobre a importância de estudar essa matéria e também o objetivo dessa doutrina. E falamos também sobre o estado intermediário dos mortos. Onde estão aguardando os mortos? A primeira ressurreição. Os justos, onde estão também os ímpios ou os injustos. Aonde que eles estão, será? Eu mostrei a luz da Bíblia para vocês. Todos terão que apresentar diante do Senhor, né? Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo, né? Nós vamos dividir ela em duas fases, né? Então, querido, você não pode perder nada que eu for comentar aqui nesta noite, né? Eu vou ser bem objetivo para que você venha entender, né? A escatologia é uma coisa bem complicada, mas se você colocar, querido, na mente, você pode ter na certeza que vai servir para a sua salvação, tá? Vamos ao assunto de hoje, das duas fases da segunda vinda de Cristo. Antes de entrar aqui, querido, eu preciso de explicar para você que existe na teologia a visão pré-tribulacionista, a visão ídis, ou as pessoas que não acreditam na tribulação, ou a visão depois do arrebatamento da igreja, né? Qual é a visão pré-tribulacionista? É a crença, a interpretação que diz que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A igreja não vai estar aqui na grande tribulação, querido. Os mídios tribulacionistas ou médios acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Não haverá isso, querido. E os próximos acreditam que é depois, após a grande tribulação, né? Eu não vou entrar em debate com vocês, querido, porque não faz sentido Jesus ter vindo morrer na cruz do Calvário e eu ficar aqui para a grande tribulação. Não tem sentido. Não, pastor, não. Então, não tem como eu entrar aqui, né? Eu quero apenas dizer para vocês que ele é construído, querido, quem nega a vinda de Cristo, eles querem destruir o plano de Deus, né? O plano de Deus para a igreja, querido, para nós,
para nós, para Israel e para a igreja, enquanto os pré-tribulacionistas encontram evidências que o plano de Deus para Israel é um e para a igreja é outro. Não, negativo. Não tem isso. Outra questão que eu vou destacar aqui para vocês: o pró-tribulacionista nega as divisões ou as distinções entre o arrebatamento da igreja e o segundo advento de Cristo, que nós chamamos de vinda de glória, quando ele vem para implantar o reinado milenar na face da terra. Falamos aqui ontem, né? Então temos que estar muito atentos, né? A Bíblia diz que em um evento só vai dar todos esses dois aí. A igreja será arrebatada imediatamente, né? Para o segundo advento. Então já acontece o segundo advento, quando a igreja já vem com Cristo para reinar sobre a terra. O pró-tribulacionista, preste atenção, eles negam que há distinções entre arrebatamento e segunda vinda, enquanto os pré-tribulacionistas encontram evidências bíblicas que arrebatamento é uma coisa, vinda e glória é outra coisa. O pró-tribulacionista também nega o dispensacionalismo. Eles não acreditam nas dispensações, né? O que são dispensações, pastor Ignaldo? São maneiras, formas que Cristo trabalhou na vida do ser humano em determinados períodos de tempo. Por exemplo, nós temos a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência, que essa dispensação, ela acontece antes da queda do homem. Depois nós temos a dispensação da consciência, que acontece após a queda do homem. Em Noé, nós temos a dispensação do governo humano. Aí é onde aparece as civilizações e assim por diante. Depois nós temos, a partir do capítulo 12 de Gênesis, a dispensação patriarcal, onde Deus vai se relacionar, se comunicar com os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Depois nós temos a dispensação da lei, onde é conhecido como a dispensação de sinais, né? Quando Deus tem um encontro com Moisés, né? E aí Deus entrega as tábuas da lei para Moisés, né? Após as dispensações da lei, já a partir de Cristo Jesus, a dispensação da graça, que é essa que nós estamos vivendo hoje, né? Que também é conhecido como um período intervalo entre a 79ª semana de Daniel e a 60ª semana de Daniel. Entre a 69 e 70 semana, há esse período de intervalo que é chamado de dispensação da graça, onde nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. E depois disso, dá-se-á a 7ª dispensação, que é o período do milênio. Então, querido, nós que somos pré-tribulacionistas, cremos no dispensacionalismo, né? Os outros não creem, né? Eles não creem, né? Nega-se a fé, nega-se a graça de Cristo, né? Então tem essa diferença, querido, né? Quantas vezes eu vi alguns pastores pregando aqui mesmo a respeito que a igreja tem que se preparar porque o anticristo vai vir, mas não, querido, a igreja tem que se preparar para ser arrebatado antes do anticristo, né? Entendeu? Então, eu volto a dizer para você, a minha intenção aqui não é debate com você, a minha intenção aqui não é discutir com você, mas a minha intenção aqui, querido, é que você venha aprender, né? Que você acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, né? Vamos lá, as duas fases da segunda vinda de Cristo. As duas fases
sobre a vinda de Jesus Cristo. A primeira, arrebatamento da igreja. Nesta fase, Cristo não pisa sobre a terra, ele vem até as nuvens. Por isso que não tem uma terceira vinda. Não existe uma terceira vinda, uma quarta vinda, não. Existe a primeira, e já aconteceu, quando ele nasce de Maria, né, lá na Judéia, e a segunda vinda, que é as duas fases. A primeira fase, ele vem até as nuvens, e aí a igreja vai encontrar com ele nas nuvens. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, queridos, que estamos vivos, serão transformados, e nem todos verá, querido, né? Nem todos verá, não. Então ele virá até as nuvens e arrebatará a sua igreja, né? Então neste momento também acontecerá também a ressurreição dos santos, ou daqueles que morreram em Cristo Jesus, querido, né? Nós temos também a segunda fase. A primeira fase é conhecida como parousia. Nós temos a segunda fase, que é conhecida epifaneia, que é a vinda de Cristo em glória. Essa é a segunda fase. Será visível aos olhos de todos. Preste atenção, há uma diferença aí, querido. A primeira fase ninguém vai ver, mas a segunda as pessoas verão. Só os santos vão ver na primeira fase. A segunda fase será visível aos olhos de todos. Todos vão ver, né? Então, a segunda fase é conhecida como vida e glória, onde Cristo virá para livrar Israel da mão do anticristo. Terceiro, ele vem também para julgar as nações. E após o julgamento das nações, então, estabelecerá seu reinado milenar sobre a face da terra. Então, é importante que você preste atenção no que eu vou dizer aqui, querido. O que? O pré-tribulacionista, ele faz distinção, ele mostra que há distinções entre a primeira fase e a segunda fase, mas biblicamente não tem, né? Eu volto a dizer para você, não existe uma terceira via, existe uma segunda via, dividida em duas fases. Aí nós vamos agora ter mais detalhes, né? Gostaria que você pegasse sua Bíblia e acompanhasse, né? E aí, quando nós for citar aqui, né, vamos ver qual a diferença entre os dois eventos. Na primeira fase, quanto ao arrebatamento da igreja, Cristo virá sobre as nuvens e os mortos ressuscitarão primeiro. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17. Você pode, querido, aí ainda que você conheça o texto, mas é importante você abrir para acompanhar. Olha o que está escrito na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Eu já citei, que vou citar novamente para você. Versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjos e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Então, querido, perceba que tem uma continuação aí. Assim estaremos sempre com o Senhor. Perceba aqui que é impossível negar a doutrina do arrebatamento da igreja, porque ela é bíblica. E o texto diz bem claro para nós que ele virá até as nuvens. Os mortos ressuscitarão primeiro. E os que estiverem em Cristo subirão ao encontro com Cristo nos ares, para estar sempre com Ele. Também, querido, aprendemos em Hebreus capítulo 9, versículo 28, que será de modo invisível e repentino. Ele virá com seus santos nos ares. Vamos ver. Tem gente que questiona, não acredita no arrebatamento
invisível da igreja. Tem gente que diz assim: pastor, onde é que está escrito na Bíblia que esse arrebatamento será invisível? Vamos ler? Hebreus capítulo 9, versículo 28. Vamos ver o que diz a Bíblia, né? Olha aí o que está escrito. Assim também, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam a salvação. Não diz que ele aparecerá a todos, ele não vai aparecer para todos, querido. Ele vai aparecer a segunda vez para os que esperam a salvação. Não é a todos que ele vai aparecer. Então, baseado na Bíblia Sagrada, acredito-se na visão que o arrebatamento será de forma invisível. Somente os santos irão participar e presenciar esse evento. Ele arrebatará a igreja em um abrir e fechar de olhos. Primeira carta de Paulo a Coríntios 15, versículo 52. Abra a sua Bíblia e confira aí, né? Então, querido, é no abrir e fechar de olhos. Tem gente que fica questionando, né? Mas ali está falando de corpo transformado, não de arrebatamento. Mas, querido, é impossível desassociar o corpo transformado com arrebatamento, porque não tem. A gente sabemos que a transformação que é justamente para isso, senão não teria. Para que os mortos iam ressuscitar? Eles vão ressuscitar para ele ter também os seus corpos transformados, né, para estar com o Senhor, né? Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, né? No abrir e fechar de olhos, antes que a última trombeta soará. Então perceba que ele está confirmando que Paulo diz a Tessalonicenses, lá em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Quando a trombeta tocar, a Bíblia diz que os mortos estarão com o corpo transformado. Está ligado aqui, que foi dito, está falando a Bíblia. E nós seremos transformados. Então é impossível você desassociar, né? Dizer que está falando apenas de corpos transformados. Não, está confirmando o que Paulo diz quando ele fala do arrebatamento. Que ele cita a trombeta e que ele cita também a igreja indo ao encontro do Senhor nos ares. E no 53 ele vai dizer: porque convém que o que é corruptível que se revista de incorruptibilidade, que é a alma, e que é mortal se revista de imortalidade, que é o corpo, né? Então aqui fica muito claro para mim e para você, querido, que está assistindo, né? Aqui fica claro que o arrebatamento da igreja, ela é bíblica, né? O pré-tribulacionista afirma que Jesus Cristo veio buscar a igreja antes da grande tribulação. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Olha o que ele diz aí, a igreja de Filadélfia. Vamos ler aí? Apocalipse, abre aí, acompanhe na sua casa, acompanhe você que está aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 10 e 11. Então vamos ver só o 10. Como guardasse a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que advém sobre todo mundo, para tentar os que habitam a terra. Então, observe que ele não diz: eu te guardarei na hora da tentação. Não. Ele disse: eu te guardarei da hora da tentação. Guardar da hora da tentação seria livrar em meio à tribulação. Agora, guardar da hora da tribulação significa retirar para que não passe por essa tentação. E para nós que pregamos, né, que nós não vamos passar, e a Bíblia é muito clara a respeito disso, querido. Então, eu expliquei a primeira fase, nós vamos para a segunda fase, né? Pegue a sua Bíblia, por favor. Vamos à evidência da segunda fase, né? Vamos ver em relação à manifestação pessoal de Cristo na terra. Na primeira ele vem nas nuvens como seus santos,
Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Né? Nessa segunda fase, ele vem de modo visível e com seus santos. Então a igreja vai estar com ele quando ele vier. Nessa segunda fase, que é conhecido como Epifaneia. Então nós podemos ver que tem vários exemplos bíblicos. Colossenses capítulo 3, versículo 4, como eu disse, né? Você também pode abrir Apocalipse capítulo 17, 14, né? Está na apostila aí, eu não vou falar todos os versículos aqui para nós ganhar tempo, né? Olha o que está escrito: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós os manifestarei com ele em glória. Olha só que interessante, querido. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós vamos manifestar também com ele em glória. Está vendo, meu irmão? Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Esses combaterão contra o rei. Está falando da batalha do Armagedon, quando Cristo vier, para vencer o anticristo, o falso profeta, e julgará as nações. Eles combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro o vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Reis dos reis. Então, que ele esteja bem claro para mim e para você, que ele virá de forma visível. Ele vai batalhar e vai implantar seu reinado aqui na terra. Esta vinda será contemplada por todos habitantes da terra. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Será possível, né? Eis que vem nas nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que transpassaram os judeus, os israelitas, e todas as tribos da terra se lamentarão o choro deles. Sim, amém. É o que está escrito em Apocalipse capítulo 1. Então isso era possível, né? Devido ao avanço da tecnologia da comunicação, da informação, como está em Daniel capítulo 12, versículo 4, que diz que a ciência multiplicaria. Isso tem acontecido, querido. É claro, o advento como esse, com certeza, a Globo vai estar noticiando, as redes de televisão, tudo vai estar noticiando, né? Mateus capítulo 24, versículo 30, fala sobre essa segunda fase da segunda vinda de Cristo, dizendo que será um retorno majestoso, glorioso, revestido de poder. Vamos ver, querido, Mateus capítulo 24, versículo 30. Escatologia tem que ter Bíblia, querido. Você precisa de ler a palavra de Deus para você entender, né? Então, se você estuda a escatologia sem a Bíblia, você pode ser um candidato a formar uma seita, né? Você tem que estudar a escatologia à luz da Escritura Sagrada. Olha o que está escrito em Mateus 24, 30. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. É claro, né, que não tem como associar essa segunda vinda em glória com o arrebatamento invisível da igreja. Não tem como. São dois acontecimentos diferentes, né? São acontecimentos distintos, mas nós classificamos como uma segunda vinda, dividida em duas fases. Versículo 29 diz que haverá sinais espantosos do céu na terra, entre os seus habitantes, né? Quando isso for acontecer. Ok, meu querido? Então, nos aprofundando mais um pouco na primeira fase, ele vem como noivo. Essa vinda não será para juízo, não será para destruição ou castigo da humanidade. Pelo contrário, ele vem para retirar a sua igreja da terra, atendendo a esperança da noiva, porque arrebatamento é a bem-aventurada esperança do crente, né?
o pastor que pastoreia, o pastor quem prega, do cantor que louva a Deus, que fala a respeito da vida de Cristo, entendeu? Então, essa é a nossa esperança, querido, é a esperança que um dia o veremos Cristo como Ele é. Não adianta, essa chama está acesa dentro de mim, ela tem que estar acesa dentro de você também. Você tem que crer que Jesus, querido, né? Ele veio para nos dar a salvação, né? Então ela permanece, né? Então, se alguém crê ou não, que eu disse, isso para mim não tem problema, eu respeito você, querido, mas eu fico com a palavra de Deus. Ninguém pode tirar essa esperança do meu coração, entendeu? Porque o Senhor vem para atender a esperança da noiva, querido, né? Agora, o que é o arrebatamento da igreja? É o acontecimento, o evento onde Cristo removerá a sua igreja da face da terra, para que a igreja esteja com ele nas bodas do Cordeiro, né? Nós vamos falar na próxima aula que é o casamento entre Cristo e a igreja, né? Quando Cristo derrama o seu justo juízo sobre os ímpios na face da terra. Então, todos aqueles que rejeitaram a pregação do Evangelho, todos aqueles que desobedeceram a palavra de Deus, sofrerão o castigo, tanto sendo oprimidos pelo domínio do anticristo, como também irão contemplar o derramamento da ira e do juízo de Deus sobre a terra, porque as catástrofes estão acontecendo aí nos 7 selos, você vai encontrar, né? Ninguém vai escapar. Então, também nas 7 taças são a ira de Deus. Então ninguém vai escapar do que está na Bíblia, querido, né? Nós não somos alvo da ira de Deus. A igreja santa não é alvo da ira de Deus, né? Eu estou falando da igreja, organização não, querido. Não estou falando de placa de igreja não. Eu estou falando do povo, de um corpo misto de Cristo, né? Então a igreja de Cristo, ela não será alvo da ira de Deus. Por que não vai ser, pastor? Porque a igreja vai estar com Cristo, né? Então na primeira fase ele vem como noivo, ele não vem para nada, para castigar ninguém. A segunda fase, ele vem como um ladrão de noite, surpreendendo a todos. 2 Pedro capítulo 3, 10, pode ler aí, né? Ele vai surpreender a muitas pessoas, as pessoas vão ficar surpresas. Ele vai vir como um guerreiro preparado para uma batalha final, acompanhado dos exércitos celestiais. Vamos ler as referências. 2 Pedro 3,10. Abre a sua Bíblia, outro já aproveita, abre Apocalipse capítulo 19. Olha o que está escrito: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, nesse período que é narrado aqui, a Bíblia fala que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Todas as vezes quando a Bíblia usa essa expressão, dia do Senhor, a vinda de Jesus Cristo para julgamento, quando está falando aqui, para derramar a sua ira sobre os ímpios, julgar os incrédulos, é uma referência, querido, essa segunda fase da segunda vinda de Cristo. Ele vem como um guerreiro preparado para a batalha final, acompanhado dos exércitos celestiais. Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 11, né? Vamos ver o que está escrito aí. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, se chama Fiel e Verdadeiro, e peleja com justiça. Vamos continuar. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Seus olhos serão como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. O nome pelo qual se chama a Palavra de Deus. E seguia nos exércitos dos céus
que está no céu o cavalo branco e vestido de linho branco e puro. Está vendo? Isso aqui deixa bem claro que Cristo vem como um guerreiro preparado para a batalha final, acompanhado dos exércitos celestiais. E ele virá também acompanhado de um número incontável de anjos. Apocalipse 5:11. Vamos ler, Apocalipse 5:11. Né? E ele virá acompanhado de um número incomparável de anjos. Olha o que está escrito: olhei e vi a voz de muitos anjos, dos animais, dos anciões, que eram milhares e milhares e milhares. Então, querido, nós estamos aqui mostrando aqui várias diferenças entre a primeira e a segunda fase da vinda de Jesus Cristo. Pastor Egrinaldo, e o que é arrebatamento? Aí agora, querido, eu vou mostrar para vocês a palavra arrebatamento. Arrebatar, ela vem do grego rapaz, tirar de repente, arrancar com força. Ela também aparece no latim, rapto, que significa raptar como ladrão, rapta numa rapidez incrível, né? Logo, nós vemos aqui que a palavra arrebatar, por si só, já está explicando que a igreja será tirada de repente, arrancada com força, será raptada, uma rapidez incrível. Segundo Paulo, de Tessalonicenses capítulo 4, onde nós lemos, né? Nós subiremos, encontraremos com o Senhor nos ares. Como nós já vimos aqui na palavra, será como abrir e fechar de olhos, né? Paulo também diz que nós também não vamos, né? Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E Paulo também diz que nós também recebemos um corpo incorruptível. E Apocalipse 19:8, quando vai descrever o casamento entre Cristo e a igreja, as bodas do Cordeiro, diz que nós receberemos vestes celestiais e estaremos com a veste branca, as vestes celestiais, como está escrito no capítulo 19 do Apocalipse. E quem é que será arrebatado? Os que creem em Cristo e que seguem. Não é qualquer um, querido. É preciso fazer parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. É preciso crer em Jesus Cristo, confessá-lo como Salvador. Segundo João capítulo 24, versículo 28 e 29, diz que ouviram a palavra e creram. Vamos olhar essa referência aí? João capítulo 3, versículo 18, olha o que está escrito: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito de Deus. Então, para ter salvação, para ter vida eterna, para participar do arrebatamento da igreja, é necessário crer em Jesus Cristo. Esta fé aqui, querido, esse crer, não uma fé meramente, não. A fé sem obra é morta, a Bíblia diz. É uma fé obediente, é uma fé que reduta em obras de obediência à palavra de Deus. É necessário obedecer a palavra, é necessário ser um seguidor de Cristo, ser um discípulo dele, né? Então, querido, aqui está. É necessário, primeiro, crer. Segundo, é necessário ouvir a palavra e crer, né? E guardar no seu coração, querido. Olha o que está escrito em João capítulo 5, versículo de número 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha que interessante, você passou da morte para a vida, querido. Então também é necessário confessar
a sua fé em Jesus Cristo. Não basta só crer. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessará a salvação. Vamos ver o que está em Romanos capítulo 10. Não está aí, mas você pode acompanhar. Romanos capítulo 10, versículo de número 9 a 13, né? Está aí na sua apostila, né? Ao saber que se com sua boca confessar e seu coração crer que Cristo ressuscitou dos mortos, você será salvo, né? Diz que o coração se crê para a justiça e com a boca se crê, se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será enganado, não será confundido, porque não há diferença entre judeu e grego, porque o Senhor é um mesmo, é o Senhor de todos, para todos aqueles que invocam. Todos aqueles que invocaram o nome do Senhor será salvo. Também, querido, é para os que amam a vinda de Cristo. Segundo a carta Timóteo 4, versículo 8, a Bíblia, olha o que está escrito, olha o que diz aí, querido. Porque o exercício, não, é segundo, 4, 8. Desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual que no justo juízo o Senhor vai te dar naquele grande dia, mas todos para aqueles que amam a Cristo Jesus, querido. Então fica muito claro para quem será o arrebatamento da igreja, né? Pastor Egrinaldo, e por que vai acontecer o arrebatamento? Primeiro, para fazer diferença entre o justo e o injusto, né? Está aí, Provérbios, capítulo de número, capítulo 11, versículo 8. Então é importante, querido, que você aprenda dentro da Bíblia para você pregar essa palavra, né? A igreja não está pregando mais sobre o arrebatamento, está pregando muito pouco. A igreja está pregando sobre bens materiais, mas não prega sobre o arrebatamento da igreja, né? Sobre a vinda de Cristo, sobre o acontecimento escatológico, né? Olha para o relógio que está acontecendo em Israel, um relógio escatológico trabalhando e mostrando que a vinda do Senhor está próxima, né? Então, você lendo, examinando a Escritura, você vai ter condições de pregar, né? Então você vai ter mais propriedade de pregar a palavra de Deus, mas você tem que ter referência dentro da palavra de Deus, né? Por que o arrebatamento? Né? Para fazer diferença entre o justo e injusto, né? Quem está com a Bíblia aí? Provérbio 11, versículo 8, né? Olha o que está falando aí, vamos ler aí. Provérbio capítulo 11, versículo 8, né? Vamos ver o que vai dizer para mim e para você, né? O justo é libertado da angústia. O justo é libertado da angústia, presta atenção. E o ímpio, o que acontece? Fica no seu lugar, querido. O ímpio fica, agora o justo não, né? Malaquias diz: outra vez vereis a diferença em quem serve a Deus e quem não serve a Deus, querido. Malaquias capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz que o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, saltareis como bezerro liberto do servadouro ou da estrebaria, né? Para recompensar todo o trabalho feito a Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, né? Para recompensar todo o trabalho feito a Deus. Eis que vem sem demora. O meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra, né? Nós vamos falar na próxima aula sobre o tribunal de Cristo, né? O tribunal dos galardões. Terceiro, por que o arrebatamento? Para
premiar os vitoriosos. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Né? Vamos ver o que está dizendo lá. Apocalipse 3, versículo de número 5. Acompanhe aí, por favor. Pega a sua Bíblia e acompanha. Né? Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Ao que vencer, será vestido de veste branca, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos. Está vendo, querido? Isso é a Bíblia que diz. Não tem como você negar a palavra de Deus. Então, a Bíblia está deixando claro que vai ter uma premiação para mim e para você. Né? Para quem trabalha para o Senhor. O seu trabalho não é em vão, querido. Você muitas vezes está fazendo algo que você acha que é em vão. O pastor não está vendo, fulano está... Mas Deus está vendo. Você terá a sua recompensa. Né? Não faça para o pastor ver. Faça para Cristo, querido. Faça para Ele. Né? Entendeu? Então, a Bíblia, no Antigo Testamento, tem 2 casos de arrebatamento. É o caso de Enoque, Gênesis capítulo 5, que ele casou, teve filhos e filhas, muitos não sabem. Ele não precisou de se ausentar da sociedade da época para viver uma vida com Deus, mas teve um determinado momento que Deus tomou ele para si e ninguém mais viu. Então, Enoque, querido, é o tipo legal da igreja que será arrebatada, mesmo convivendo com este mundo. Né? Não deixa que essa sociedade venha diminuir a sua comunhão com Deus. Assim como Enoque viveu em sociedade e não deixou influenciar pela sociedade, né? A igreja de Cristo também, querido, não pode deixar também ser influenciada pelo mundo, né? Não pode atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Outro caso é de Elias, todo mundo conhece, né? Segundo Reis, capítulo de número 2, onde ele diz para Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado por ti. Eliseu, né? O que ele pediu? Que me haja a porção dobrada que está sobre ti. Né? A Bíblia diz que eles falando, um carro de fogo veio e arrebatou Elias. Assim como Elias estava envolvido em um conflito com Deus, um trabalho de Deus, resistindo à idolatria, resistindo ao pecado daquela época, a igreja hoje também, querido, resiste também este mundo idólatra, os pecados deste mundo, faz oposição a este mundo. E assim, querido, Elias é o tipo legal da igreja que será arrebatado, fazendo resistência a este mundo, né? Deus a tomará para si, né? A igreja precisa continuar resistindo ao pecado, resistindo a este mundo, né? As tentações, as idolatrias, e em dado momento ela será, assim como Elias, será tomado por Jesus, será levado até os ares para estar com Jesus na glória, né? Então, que Deus possa continuar nos abençoando, nos dando graça a cada dia, querido, em nome de Jesus Cristo. Tem pessoas que falam assim: eu quero ser como um pastor, outros falam: eu quero ser como Elias. Presta atenção, querido, o que Deus o prometeu, Deus o fez. Se você quer ser como o pastor Egrinaldo, você pode ser bem melhor do que eu, querido, né? O homem de Deus que era acompanhado, a Bíblia diz que Deus deu porção dobrada para ele. Se um fez 7 milagres, está na Bíblia, o outro fez 14, para completar a morte, querido, para completar o que Deus fez, deu dom para ele. Quando ele morreu, a Bíblia diz que jogou o corpo dele aonde tinha um pessoal sepultado, um homem sepultado, e quando bateu naqueles ossos, aquele homem ressuscitou. Isso é bíblico para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, querido, né? Então, por favor, querido, né? Não vamos perder a terceira aula. Nós vamos falar na terceira aula sobre
tribunal de Cristo, a boda do Cordeiro, a grande tribulação, os 4 cavaleiros de Apocalipse e também o juízo final, né? Você não pode perder, né? Que Deus possa continuar te abençoando poderosamente em nome de Cristo Jesus. Eu quero só dizer para você, internauta, você que está participando das nossas aulas, né? Eu quero dizer para você, querido, não fica esperando aí, não, eu vou esperar, vou me preparar depois. Prepara-te agora, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Então hoje é tempo de preparar para encontrar com o Senhor, preparar a sua vida. Por quê, querido? Queridas e queridos que estão me assistindo, né? Estuda, pega a sua apostila, por favor, estude, examine a palavra de Deus, que dela você terá vida eterna, né? Não vai no que os pastores, muitos pastores estão dizendo aí, ou muitas pessoas que rebeliaram, e estamos dizendo que tem pessoas aí que estão preparando cidade. Aqui no meu estado do Espírito Santo, tem pessoas que fechou a igreja e comprou um lugar lá em Ecoporanga, a fazenda em Ecoporanga, e os membros foram tudo para lá, venderam tudo e deram para esse pastor, e preparou para eles lá o paraíso deles lá, o meu e o seu paraíso, querido. Ele não é aqui. A minha pátria, ela não é aqui, querido. A minha pátria é uma pátria celestial. A sua pátria também tem que ser uma pátria celestial. Tem muitos aí seguindo, querido, você que não estuda escatologia, que não estuda a Bíblia, seguindo os Cristo que está por aí. Os camaradas estão até fazendo chacota da cara das pessoas. Tem pessoas que se diz cristão, que saíram, abandonaram a Cristo para seguir falsas doutrinas, para seguir falsos mestres. Escatologia é para isso. A igreja do Senhor, preste atenção que eu vou dizer para você, pastor, que prega que a igreja do Senhor vai passar pela grande tribulação. Só a sua igreja, porque a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. Antes da grande tribulação, Cristo arrebatará a igreja e tomará para si, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Assim diz a palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela ainda é errante, ela não erra. A palavra de Deus, ela é infalível. Ela há de cumprir na minha e na sua vida. Jesus Cristo há de voltar para arrebatar a sua igreja antes, querido, da grande tribulação, porque senão não seria necessário Cristo vir aqui e fazer sacrifício na cruz do Calvário, ser humilhado por mim e por você, querido, por mim, pela minha alma, pela sua alma. Então Cristo veio e morreu, ele disse: eu vou, mas vou preparar lugar para vós, aonde eu estiver, vós tereis também. Então é esse Cristo que eu creio, é esse Cristo que eu prego, é essa escatologia que eu prego, que Cristo vai vir buscar a igreja antes, querido, da grande tribulação. Nós não vamos passar para a grande tribulação, não. Ei, pastor, alguns pastores, teve um dia que veio aqui na minha igreja, a igreja que eu pastoril, que ela não é minha, ela é de Cristo. Eu não tenho nada aqui. Mas eu recordo que um pastor há mais de 20 anos, ele pregou aqui na minha igreja, reencarnação. Ele pregou que João Batista foi morto na ilha de Pátimo. E depois, para acabar de completar, ele ainda disse para a igreja: está na hora de nós comprar um sítio, plantar as nossas coisas, porque muito em breve vai vir a grande tribulação, e tu vai poder comprar e nem vender. Isso é carochinha, isso é historinha, isso é falta de você examinar a Escritura, porque na grande tribulação a igreja estará reinando com Cristo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É assim que eu creio, é assim que eu acredito, querido. A Bíblia diz assim: examinai a Escritura, porque dela terá vida eterna, em nome de Cristo Jesus. Para de mentir, para de enganar o povo, para de querer tomar as coisas do povo e preparar, que está preparando uma cidade aqui. A minha cidade, a cidade da igreja, já foi preparada por Cristo Jesus para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Querido, fica atento, fica esperto,
Porque tem muitos enganadores, tem muitos falsos profetas por aí, tem muitos Cristos que levantaram por aí, mas eu creio em um só Cristo, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou para me dar direito de vida eterna, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra genuína de Cristo Jesus. O Rei dos Reis há de vir buscar a tua igreja, há de vir buscar a tua noiva. Que Deus o abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Aguinaldo Jesus Santos, capelão, juiz de paz, terapeuta, psicanalista e professor teológico. Não sou melhor do que vocês, damos aula também de missiologia, obreiro aprovado pela Unicage, tá? O nosso curso, você pode reconhecer também, nosso curso de capelania pelo MEC e também o curso de juiz de paz pelo MEC. Nós não estamos aqui por acaso, não caí de paraquedas. Tem 32 anos que sirvo ao Senhor como Salvador e 26 anos de pastor consagrado pela Convenção Geral CGADB das Assembleias de Deus. Que Deus abençoe o pastor Alex Martins, que tem confiado em nosso trabalho aqui no Estado do Espírito Santo. Você que queira fazer um desses cursos, ligue para mim, olha o meu telefone e também o meu WhatsApp, 27 99 99 8 55 14. Invista no seu ministério, invista na sua vida espiritual, querido. Procure examinar a Escritura, que dela tu terás vida eterna para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Toda semana eu estou fazendo um curso, toda semana eu estou estudando, né? Eu fiquei feliz há poucos minutos, né? De um rapaz que foi fazer uma visita no hospital, ele errou o endereço e tinha passado a hora de visita, mas ele tinha feito curso de capelão conosco aqui. E chegou lá, apresentou a carteira de capelão, ele entrou e fez a visita dele para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Não tem como barrar, não, pastor, porque é federal, é de lei federal, está lá na carteirinha, tanto o juiz de paz quanto o capelão, tá? Também o missionário também não tem fronteira para ele, querido, né? Quando ele faz o curso de missiologia, né, conosco, né? Então que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, né? E você, querido, compartilhe com mais pessoas aí, fale, né? Você que, pastor, eu matriculei a sua apostila, eu vou estar mandando, essa aqui é por PDF, você vai estar imprimindo aí na sua cidade, né? E vai estar estudando. Aqui não é um curso completo de escatologia. O curso completo de escatologia é 7 aulas que você faz, que você faz no curso teológico, né? Se você quer também matricular no curso teológico, ligue para mim, que nós também temos um curso teológico também, você também pode matricular também. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Cristo Jesus. Ore pelo pastor Aguinaldo Jesus Santos, sou carente das vossas orações. E não esqueça de ligar para nós, em nome de Cristo Jesus. Nosso telefone, eu vou repetir novamente, é 99 99 855 14, DVD 27, né? Vai lá que eu vou te colocar você no nosso grupo de capelania, missiologia, né? E você vai ter as aulas totalmente grátis. Você não vai pagar para você estudar, você vai pagar o seu certificado. Se você quiser o seu certificado, a sua credencial, sim. Mas as nossas aulas são de graça. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, porque Deus fez o melhor na minha vida. Fez o pastor bonitão, né? O pastor bonitão, me deu a oportunidade de viver até meus 55 anos, né? Eu estou vendo um monte de menina aqui, né? Eles não aguentam, é difícil aguentar comigo de 55 anos, né? Botar eles para fazer academia todo dia comigo, juntamente comigo, eles aguentam. Então, eu louvo a Deus, estou com meus 55 anos, para quem não chegava a 18, eu sou conhecido no Brasil, o pastor Aguinaldo Chapolin. O Senhor me salvou, transformou e mudou a minha vida. E hoje eu sou feliz para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? Então, querido, os procure, faça sua matrícula, né? Deixa eu falar para você aqui, eu vou abrir um parênteses para você aqui. Você quer fazer teologia? Em 1 ano e 2 meses,
você vai, eu estou tirando aqui para você, estou fazendo uma promoção para você, direto da Unicad. Você vai ligar para mim, você vai fazer esse curso dentro de 14 meses. Você vai pagar a matrícula de R$100 e vai pagar R$60 por mês. Você vai ter uma aula por semana. Você vai assistir a aula na hora que você quiser assistir a aula, né? Para você aprender, querido, né? Eu estou falando para você, não vou citar o nome aqui, mas minha filha é diretora de uma faculdade teológica. Eu não vou citar para você que o curso por mês, AD, é quase R$500 por mês, né? Minha filha é diretora e eu acho que eles me acharam bonita, eles me colocaram um tempo como um garoto propaganda dessa faculdade. Então, Deus abençoe. Eu também quero agradecer também ao diretor dessa faculdade, que ele me ajudou muito também, muito mesmo, né? Então, que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, né? E para você que não conhece a Unicad, querido, é só você olha aí que você vai ver o que é a Unicad. Em setembro agora, foi 7.000 capelões e juiz de paz, 7.000, né? Se formaram, 7.000, tá? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus, quero agradecer os alunos e contamos com a presença de vocês amanhã, né? Essas aulas vão estar disponíveis a partir de amanhã. As pessoas já estão me cobrando, mas vai estar disponível a partir de amanhã. Quando você for assistir a aula, por favor, eu quero te pedir, querido, pegue a sua Bíblia e acompanhe dentro da palavra de Deus com a Bíblia. Não vai no que o pastor falou aqui não, querido. Acompanhe a Bíblia, a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Desde já, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui e conto com a oração de vocês, em nome de Cristo Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês.